Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que mudou no WSL em 2022. Então, vem comigo que eu vou te contar. Se você não tá muito ligado nessas mudanças do WSL, se você não sabe o que significa o Finals Day, eu indico que você assista o primeiro vídeo que eu fiz no canal, que é sobre o que mudou no WSL em 2021. Bom, desde que teve a pandemia, o WSL, todo o circuito mundial teve que se remodelar e aí foram surgindo várias ideias novas e várias propostas diferentes, né, da que a gente estava acostumado lá antigamente. E vamos agora falar sobre as mudanças para esse ano de 2022, né? O formato ele continua sendo com 10 etapas e o Finals Day, que vai ser lá em Trestles, na Califórnia, igual ano passado, mesma ideia. Os 5 primeiros, né, eles vão todos pra lá e vão disputar aquele mano a mano pra ver quem vai ser realmente o grande campeão e que vai levar a taça nesse ano. Mas agora, pra que eu tô fazendo esse vídeo? Qual que é a grande diferença desse ano? A principal diferença é que esse ano vamos ter um corte no meio da temporada. Ano passado já haviam vários burburinhos de que ia rolar um corte e que ia diminuir a quantidade de atletas no CT. E esse ano a gente recebeu realmente a confirmação de que da primeira até a quinta etapa nós vamos ter 32 atletas mais 2 convidados. A partir da quinta etapa vai haver um corte de 10 atletas no masculino e 6 atletas no feminino. Ou seja, 5 etapas, faz o somatório ali de cada etapa, cada atleta pode descartar o seu pior desempenho, digamos assim, né? Pode ir mal em uma etapa para descarte. E aí, os que ficarem por último na tabela, eles vão ser descartados do WSL e vão para a Série B, ou seja, a Challenge Series. A Challenge Series é uma outra competição da WSL, que é como se fosse a Série B. Ela vai dar acesso para os atletas ao WSL e também esse pessoal que for rebaixado vai ter que ir para lá batalhar para conseguir voltar para o WSL nos próximos anos aí. Por que eles decidiram realmente fazer esse corte? Qual que foi o motivo que eles deram pra gente, né? O principal motivo que a WSL colocou lá no site oficial deles é que eles queriam aproveitar melhor a janela de swell, que com muitos atletas, né, principalmente no masculino, que eram 34 atletas, é muito difícil você pegar o melhor momento do mar para todos os atletas. Mas, na verdade, assim, pesquisando bem, a gente sabe que um dos principais motivos é o custo, né, que afetou demais nesses últimos anos. Então, esse ano a gente tem muitas novidades, que é a volta de alguns picos clássicos, né, do WSL, como Jeffreys Bay e, meu Deus, qual que é o outro? Jeffreys Bay e Teahupo, né, que são 2 etapas que ano passado a gente não teve no CT. A partir do dia 29 agora a gente começa, né, a dar o início na temporada com nada mais nada menos do que a etapa de pipe, que eu acho uma das melhores, a mais eletrizante, o berço do Havaí, né? Então, o berço do surf, que é o Havaí. Então lá em pipe a gente vai dar o start nisso aí. Depois de pipe a gente vai para Sunset e aí vai para Peniche. E logo depois tem toda a perna australiana, que na verdade vão ser 2 etapas na Austrália. E é isso, né? Uma outra curiosidade que acontece depois ali da desse corte que vai ter, né, entre os atletas, é que o formato também vai mudar, porque vai ser 8 baterias com 3 atletas. O primeiro ele já passa direto, o segundo e terceiro eles vão para uma repescagem. E aí os próximos rounds eles seguem todos homem a homem. Ter uma etapa em El Salvador, que é uma onda muito boa, e é logo a etapa, se eu não me engano, é logo a etapa depois, né, que tem o corte. E é muito triste para esses atletas que forem cortados, porque eles vão perder, né, ondas como J-Bay, vão perder também Teahupo, Saquarema, e, claro, o Finals Day em Trestles. Mas é isso, o tour tá aí mudando, novidades quase sempre. E se você não quer perder, quer sempre estar ligadinho e entendendo o que tá acontecendo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like no vídeo pra ajudar a gente. Valeu, gente! Até a próxima!